Hoje nós vamos analisar uma carteira bem interessante com vários ETFs que você talvez tenha na sua carteira, incluindo ações individuais. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista independente de valores imobiliários. Neste canal mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então já me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também pelo YouTube, mas antes eu tenho um anúncio para você. Agora, próxima quinta-feira, dia 30, eu vou fazer um evento especial para que você consiga saber o passo a passo, a metodologia que eu utilizo para mim, para os meus mais de 1.300 alunos, de como estruturar uma carteira de aposentadoria global. É online, é gratuito, basta você se inscrever aqui embaixo, é o primeiro link. Certo? Então vamos direto para o nosso conteúdo. O Mauro apresentou esta pergunta aqui para mim. Vou conseguir aposentar com $50 mil anuais em 2035? Aporto R$5.000 mensais e tenho $20 mil com estes ativos abaixo. Nós já vamos analisar os ativos que ele tem, mas antes, tá? Eu não tenho como não deixar de ser realista. Ele falou que quer aposentar com $50 mil anuais em 2035. Quando a gente faz uma projeção de retorno que ele pode ter, tá? Que eu estou supondo, eu já vou analisar por quê, mas é que eu estou supondo 5,8% de rentabilidade bruta anual acima da inflação, com taxas de 0,5% para qualquer outra situação que ele venha a ter, por resgates, por repatriações, por giro de carteira ou até por impostos, tá? Supondo, portanto, que ele está começando hoje com $20 mil, o que daria aproximadamente R$104 mil, e ele faz um aporte mensal de R$5 mil, ou seja, um aporte anual de R$60 mil. Ele vai ter este valor acumulado aqui até 2035 em 12 anos de aproximadamente R$1.165.000, e se a gente liquidar este valor pagando 15% de imposto de renda, ele teria líquido na conta dele R$1.113.000. E este valor seria suficiente teoricamente, tá? Para gerar para ele aproximadamente uma renda mensal de R$3.712 e de maneira anual ele teria R$44 mil se a gente multiplicar por 12. Se a gente observar em dólar, quanto que seria em dólar, lembra você que tudo é ajustado pela inflação, então o dólar também tende a se valorizar mais, os valores nominalmente seriam maiores, tá? Mas ele teria uma rentabilidade, um potencial resgate de aproximadamente $8 mil anuais, tá? O que se a gente dividir por 12 na prática, tá? Se a gente dividir por 12 daria $714 mensais. Para ele ter esta renda de $50 mil anuais, ele precisaria estar aportando aproximadamente R$35 mil mensais, para que ele tenha acumulado aproximadamente R$6.900.000, R$6.700.000, o que daria para ele, por uma regra de 4%, aproximadamente $51 mil mensais. Mas agora vamos analisar a carteira dele propriamente dita. Se você está gostando desse vídeo, pode dar um like, porque ajuda muito o YouTube e espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Essa daqui é a carteira que ele me trouxe, tá? Então nós temos várias ações individuais negociadas nos Estados Unidos e nós temos vários ETFs. Antes de mais nada, tá? Eu fiz o destrinchamento da receita dessas empresas para ver onde é que a receita dessas empresas estava. Isso aqui de fato é a exposição cambial que ele tem, tá? Se a gente fizer teoricamente, né, a soma da alocação para estas ações aqui, a única exceção foi a Berkshire Hathaway, que é esta empresa aqui, a BRKB, né, que é a Berkshire Hathaway, que tem receita também no mundo inteiro, mas para simplificar, eu coloquei como se a receita fosse somente americana. Veja que aqui eu dividi em 3 colunas, né, sendo cada coluna uma das grandes geografias. Todos os exemplos que eu vou trazer para vocês, eu divido o mundo nessas 3 geografias: os Estados Unidos, ações de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos e de países emergentes. Portanto, quando a gente coloca a origem da receita de cada ação dessa, por exemplo, esses aqui são REITs, né? São ações de imóveis nos Estados Unidos, que a gente vai ter, portanto, uma receita somente americana. Outras ações possuem receitas em mais países, né? Por exemplo, a Tesla tem aproximadamente metade da receita dela vinda dos Estados Unidos, 1/4 da China e 1/4 também praticamente de outros países desenvolvidos, Europa também. Se a gente pega outras empresas como a MMM, né? A 3M, que ele investe, também a P&G, por exemplo, a gente vai ter uma receita bem mais repartida no mundo, tá? Dito isso, depois ele investe nesses ETFs aqui, que eu já vou trabalhar com vocês, vários de dividendos aqui, alguns setoriais, e eu peguei basicamente os países, né, em que esses ETFs eles investem. Então aqui o IDV é de ações de desenvolvidos fora dos Estados Unidos, então eu coloquei toda a alocação aqui. Algumas ações somente americanas, como o SPID, que é um ETF de altos dividendos nos Estados Unidos.
o VNQ, que é um ETF de REITs, né, de imobiliário americano, o SDIV, que é de ações de dividendos no mundo inteiro, e assim sucessivamente. Se eu fizer essa divisão, eu vou observar que, teoricamente, a carteira dele tem 74% nos Estados Unidos, 19% em outros países desenvolvidos e somente 6% em países emergentes, tá? Se eu desconsiderar que estas ações aqui possuem receita em vários países e eu colocar todas elas nos Estados Unidos, a alocação seria ainda mais concentrada nos Estados Unidos em 80%. Muitas pessoas podem achar que o bom desempenho recente dos Estados Unidos justifica uma maior alocação nos Estados Unidos, mas isso não é verdade, tá? Quando a gente observa desde 1979 até 2021, grande medida, né, o bom desempenho americano, que teve uma performance acima de outros países desenvolvidos de 2,1% ao longo desse período ali de praticamente 50 anos, se deveu em decorrência de uma maior precificação, ou seja, de um encarecimento das ações. Lá, por exemplo, em 1979, né, ações dos Estados Unidos tinham um preço de praticamente 80% do preço das ações de fora dos Estados Unidos, e hoje isso daí está mais do que o dobro, né, em 180% do preço médio. Se a gente tirar, né, essa diferença de precificação, o melhor desempenho americano seria de apenas 0,4% ao ano, né, o que é tecnicamente insignificante do ponto de vista estatístico. Então não se justifica você concentrar mais no mercado americano, principalmente além da média global, que hoje está em aproximadamente 59%, 60%. Dito isso, essa daqui é a carteira dele hoje, tá? O que a gente observa? Primeiramente, que o ETF SDIV é o único ETF que ele tem de fato global, que vai investir no mundo como um todo. Obviamente, o ETF SDIV ele é um fundo que ele é bem concentrado, embora ele invista em todos os países um pouquinho, ele tem bem poucas ações, aproximadamente 100 ações, e ele investe naquelas ações que mais pagam dividendos, geralmente acima de 6% de yield. Já vou mostrar em seguida o retorno para vocês, mas é um retorno muito ruim, porque não tem nenhum outro critério de qualidade, nenhum critério de filtro de manutenção desses dividendos, então realmente é bem ruim, tá? Outro ETF fora dos Estados Unidos que ele investe é o VNQI, que investe em países desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos no setor imobiliário. E este ETF aqui, ele é o único que de fato vai tornar a carteira um pouco menos concentrada nos Estados Unidos. Todos os outros fundos e também as ações, a gente observa que estão todas concentradas nos Estados Unidos com essas sobreposições aqui. O fundo mais amplo que ele tem é o VTV. O VTV é este fundo aqui, que é o da Vanguard, ele é realmente muito barato, custa 0,4% ao ano, né? Ele tem um investimento em aproximadamente 343 empresas com um PL de 15,8, que não é ruim, é um PL relativamente baixo para o padrão americano, tá? E ele vai focar, obviamente, em empresas grandes mais voltadas a valor, empresas que já têm os seus modelos de negócio mais consolidados, modelos de negócio que não tendem a crescer tanto a receita, mas que abaixam a precificação, aumentando a expectativa de retorno, com um retorno sobre patrimônio líquido muito bom, né? Bem melhor que várias empresas brasileiras, de 15,2% na sua média, tá? O que realmente é muito bom. Esse ETF aqui é um dos mais amplos, então ele vai abarcar em grande medida os outros que nós vamos ver. Continuando aqui, quando a gente faz o comparativo do VTV com o VPU, que é um fundo de utilidade pública nos Estados Unidos, que basicamente investe em empresas de energia e de saneamento e empresas de distribuição de gás, a gente vai ver em termos de sobreposição que das 68 empresas do VPU, como ele é um fundo setorial, ele investe em bem menos empresas, né? Destas 68 empresas, a gente vai ter 29, ou seja, um pouco menos da metade, que está dentro do VTV, ou seja, 45% das empresas estão dentro do VTV. Em termos de sobreposição de peso, né? A sobreposição ela é menor. Por quê? Porque embora a gente tenha metade das ações que estão dentro de outro fundo, este outro fundo ele investe pouco, né? Investe pouco, o VTV investe pouco nestas empresas do VPU. Então, portanto, somente 6% do capital do VTV de fato investe nas mesmas empresas deste VPU, tá? Então, de fato, a sobreposição, embora grande em termos de números de empresas, não é tão grande em termos de capital investido. Quando a gente observa o outro fundo que ele investe, que é o SPYD, este fundo aqui investe dentro das empresas do S&P 500 naquelas empresas de maiores dividendos. Este aqui é o site do fundo, tá? Você pode observar que ele é um fundo bem grande, de mais de 6 bilhões de dólares, ele também é muito barato, achei bom nessa carteira dele que todas as ações, de fato, todos os ETFs são de fato bem baratos, tá? E quando a gente observa aqui a parte das holdings, algo que chama a atenção imediatamente, a gente já vai observar na parte da metodologia dos critérios, é que os pesos são praticamente iguais. Quando a gente observa como que eles são selecionados esses fundos aqui, basicamente ele faz uma linhagem de empresas de acordo com o dividend yield, ou seja, os maiores dividendos, e ele vai pegar ali entre 64 e 96 empresas, então ele é bem mais concentrado, não tem muitos outros critérios de qualidade, o que também é relativamente ruim, mas ele vai dar pesos iguais, então isso daí colabora bastante para reduzir o risco da carteira.
Quando a gente avança aqui, a gente observa também que existe uma sobreposição do VTV com o VNQ, que é um fundo de REITs, ou seja, de empresas ligadas ao setor imobiliário nos Estados Unidos. A gente observa que a sobreposição é ainda menor. Das 170 empresas do VNQ, somente 23 estão dentro do VTV, tá? Em termos de sobreposição de peso, de fato é só 3%. Quando a gente pega o VNQ aqui, a gente observa de fato qual é o índice que ele segue, ou seja, a metodologia. Ele segue o índice da MSCI US Investable Market Real Estate 2550, que é apenas um critério de limite de peso de setor. A gente vai ver que ele investe em tudo que é considerado real estate pelo critério do GICS da S&P, que é a Standard & Poor's, que é aquela empresa que vocês devem conhecer. Então tudo que é real estate aqui, ó, entra dentro deste fundo. Algo interessante para mostrar para vocês é que você estará investindo também em tudo que é serviço também de imóveis, né? Então, por exemplo, em empresas que fazem operações de imóveis, como por exemplo as empresas no Brasil, como a Multiplan, o Iguatemi, que operam shoppings, também entram aqui. Também tudo que é desenvolvimento de imóveis e não só a manutenção de aluguéis, que muitas pessoas fazem associações a fundos imobiliários, e também serviços, né? Então tudo que se refere a corretagem imobiliárias entram aqui dentro, tá? Uma diferença também deste fundo aqui frente a outros fundos é que ele investe em specialized REITs, ou seja, REITs que não são aqueles clássicos, né? Que as pessoas podem pensar em imóveis, em galpões logísticos. Aqui ele vai investir também em torres de telecomunicações, em florestas, então terra ele tem exposição aqui também, data centers, etc, né? E outros REITs também de depósitos ele vai investir, ou seja, ele é mais amplo. Quando a gente avança aqui, observa mais outra sobreposição que ele tem dentro do VTV, que ele engloba vários setores, ele investe no VOX, que é um fundo de telecomunicações. Este fundo de telecomunicações também é muito barato, né? É bem típico da Vanguard, e algo que chama bastante atenção é que quando a gente vai observar a composição do portfólio dele, né? Ele tem ações mais caras, né? Muitas pessoas podem fazer associações a empresas de telecomunicações brasileiras, como a Vivo, por exemplo, que não necessariamente crescem muito, então poderiam ser mais baratas, mas aqui tudo que é telecomunicação engloba, por exemplo, tá? Empresas como o Facebook, o Google, né? A própria Disney, então você vê que são muitas empresas de mídia propriamente dita que entram aqui dentro e vai ter um comportamento bem mais voltado à tecnologia. E a gente observa também que poucas empresas deste setor de telecomunicações entram dentro do VTV de valor, né? O que é incrível até na realidade, porque só 15% dessas empresas estão dentro do VTV, o que demonstra que ele não tem necessariamente empresas com modelos de negócio tão consolidados assim. É mais voltado à mídia, à comunicação e a tecnologia. E por fim o DGRS, que é um fundo de small caps com dividendos de qualidade que crescem, ou seja, na prática esse fundo aqui é um multifator, é bem interessante, ele reduz risco de maneira geral. E ele tende, né, a melhorar um pouco a relação de risco e retorno, porque de fato ele aumenta a diversificação das large caps americanas. Quando a gente vai direto para o gráfico para ver como que esses fundos eles desempenharam, se a gente pega do momento inicial aqui em que a gente tinha todos os fundos, a gente observa claramente que o SDIV é um daqueles que pior performou, né? O SDIV ele é um fundo ruim na prática pelos critérios dele, né? Isso aqui é o retorno total já com dividendos, ele costuma pagar de 6 a 12% ao ano de dividendos. Lembra você que você é tributado em 30%, então você já deixa na mesa 3% ao ano praticamente, e esse aqui é o retorno total já com esses dividendos brutos, sem descontar imposto de renda, tá? Então realmente é muito ruim, tá? Quando a gente vai evoluir para os outros fundos, a gente vê o VNQI aqui, que teve um desempenho pior, principalmente pela valorização do dólar nesse período. O VTV, que ele é um dos fundos mais diversificados, foi um dos que teve a melhor performance nesse período recente aqui de aproximadamente 8 anos que a gente estava analisando, tá? Para você ver que não necessariamente você concentrar em setores específicos vai melhorar sua performance agregada. O VPU, quando a gente pega um período mais longo aqui, que a gente tem o VPU praticamente desde o início, né, junto com o VTV, o VPU ele é um dos que apresentam menor volatilidade. Isso aqui é uma característica do setor de utilidade pública, o que é bem bom, né, para quem é mais aposentado ou quer uma redução do risco da carteira. Vários outros fundos fazem isso aqui de maneira sistemática e não apenas concentrando no fundo de utilidade pública. Investe, por exemplo, em fundos como a CWV, que é de baixa volatilidade, que em conjunto com outros setores vai reduzir a volatilidade da carteira. O VTV também apresentou uma volatilidade realmente bem controlada, né, baixa até para o padrão de diversificação que ele tem. Outros fundos como o VNQ, por exemplo, acabaram recentemente desempenhando bem mal, embora, né, tenham
tenham tido um desempenho no agregado relativamente parecido, tá? Se eu pegar do pico da crise de 2008 até agora, você vê que ali até aquele momento de 2021 ele tinha um dos maiores desempenhos, recentemente caiu bastante por várias questões, principalmente aumento de juros, tá? Mas esse fundo aqui ele também tende a agregar, no caso não o fundo, né? As ações tendem a agregar redução de risco, isso aí é positivo, não investir de maneira individual, né? Isso aí na prática o VTV ele já investe em REITs também, mas outro ponto que eu gostaria de mencionar é o ETF VOX. Algo que a gente observa é que lá em 2008 ele teve uma queda bem menor, tá? Porque ele não era um ETF, obviamente, daquele setor que mais sofreu, que era o financeiro, que era o setor imobiliário, mas veja que nesse período de 2021 até agora ele foi um dos fundos que teve as maiores quedas por causa justamente que ele era mais voltado à tecnologia, as taxas de juros subiram e ele teve uma das maiores quedas, tendo praticamente um desempenho, né, equivalente ao que ele já tinha lá em 2017, né? Praticamente não agregou o valor de 2017 até agora, praticamente ficou lateralizado, tá em conjunto ali com o VNQ. Outro fundo que a gente observa é o SPID, que é justamente esse, que mais era focado em dividendos, e a gente observa que ele teve um retorno bem em linha, né, com outros fundos da categoria, ali como o VPU e as outras large caps americanas, tá? Esse SPID tem um dividendo um pouco maior, de aproximadamente 5% ao ano, o que é bem ruim, porque você vai deixar na mesa 1,5% de imposto sem necessidade. Comparando com o próprio VTV, que tem um dividendo que é metade disso, é de 2,5%, você iria deixar na mesa somente 0,75% de imposto, tá? Então já é um benefício fiscal bem maior que você teria. O agregado dessa carteira, claramente, ele deveria acrescentar algum fundo mais global, geral, né? Como o VT, por exemplo, para ser a base neutra dele, ou simplesmente agregar algum fundo, principalmente emergentes, que a representação dele está realmente muito baixa, tá? Qualquer fundo como o DGRE, por exemplo, que é de emergentes, para ficar mais parecido com o que ele busca, tá? Isso aqui falando de um fundo multifator. Teoricamente, ele poderia também investir de maneira neutra em emergentes com VWO, ou também em AVs, por exemplo, que é de valor, ou outros fundos até irlandeses, né? Como, por exemplo, o EMI, que permite, né, você ter essa exposição neutra em países emergentes para, de fato, diversificar bem mais o risco dele, tá? Enquanto as empresas, eu nem tenho o que falar, de maneira geral, eu não recomendo, tá? Que ele faça esse tipo de abordagem aqui, porque ele vai aumentar muito o risco específico e claramente não compensa. Inclusive, ele investiu em alguns fundos aqui, por exemplo, SLG, que de fato, por exemplo, aqui em amarelo, né, tiveram um desempenho realmente muito ruim, né? Esse fundo aqui ele é um REIT mais focado em offices, né? E ele claramente, enfim, está em uma situação muito ruim para quem faz análise. Então, assim, de maneira geral, não compensa, né, fazer esse tipo de abordagem, mas se você se interessa por, de fato, ter uma abordagem muito mais estruturada, uma metodologia de organização bem melhor da carteira e não ficar com essa salada de frutas, eu recomendo fortemente que você compareça ao nosso evento, a sua carteira global 2.0, que vai acontecer agora, quinta-feira, no próximo dia 30 às 20 horas, então não perde, se inscreve aqui. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo se fez sentido para você e compartilhe aí com algum amigo que também precisa melhorar bastante a carteira, beleza? Então espero que você tenha gostado, abraço!